Oi pessoal, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que estão vendo, boa noite. Então nós estamos aqui para mais uma aula da semana. Eu espero que vocês tenham tido uma ótima Páscoa, de tranquilidade, apesar de nós estarmos passando por um tempo estranho, né? Uma situação bem ruim, mas é uma festa de família mesmo assim. Então vamos lá. Vocês já sabem, a gente já comentou no grupo com vocês que nós já temos uma data, pelo menos, prevista de volta às aulas só em junho. Então é por aqui mesmo que a gente vai ter que trabalhar até lá. Nós estamos nos esforçando bastante, todos os professores, para que vocês tenham acesso à melhor educação que a gente consegue dar nesse momento. É tudo muito novo, a gente está experimentando ferramentas ainda para tentar chegar em vocês, mas eu tenho certeza que a gente está fazendo o nosso melhor, certo? E eu espero que vocês também peguem firme, porque querendo ou não, se a gente voltar em junho já é metade do ano, que já se passou, e nós vamos ter que fechar notas, e vai ser por aqui. Então eu espero que vocês aproveitem, leiam, ouçam, vejam, façam o que os professores estão pedindo, tá bem? Então vamos lá. Na aula passada, eu mandei um material para vocês sobre a regionalização do Brasil. Então, a forma como o Brasil pode ser dividido. Então, existem 3 maneiras de dividir o Brasil: em 5 regiões, que é o IBGE que fez, em regiões geoeconômicas, que levam em conta só a economia, que são 3, e a mais nova, que é uma divisão em questão de desenvolvimento, que se chama 4 Brasis. Então, a partir daí, eu já tinha falado para vocês que nós vamos ver o Brasil até o final do ano, com vários conteúdos relacionados a esse maior que é o Brasil. Então, a partir de agora, a gente vai ver algumas características específicas do nosso país. E hoje a gente começa com a vegetação. Então, a vegetação é aquela cobertura natural, vegetal, que nós vamos encontrar dentro do nosso território. Então, a vegetação brasileira. Esse daqui é um mapa mostrando os tipos de vegetação que a gente tem no Brasil. Essa aqui é a vegetação original, então antes do branco chegar, antes do europeu chegar, mais ou menos era essa distribuição da vegetação no Brasil. Hoje, se for comparar com esse mapa original, vai existir muitas diferenças, muitas manchas aqui, onde o homem foi se infiltrando na vegetação. Essa linha verde, por exemplo, aqui do litoral brasileiro, quase não existe mais. Essa aqui se chama Mata Atlântica. Esse tipo de vegetação aqui, ela quase está sumindo, 96% dela já foi embora. A floresta amazônica aqui também é uma vegetação grande, mas ela está sendo devastada. Essa parte cor-de-rosa claro aqui se chama cerrado, também é um problema grande em questão de desmatamento, de queimada. Então vamos lá. O primeiro tipo de vegetação que nós vamos falar é a floresta amazônica. Então a floresta amazônica, ela é a maior vegetação que a gente tem. Ela cobre quase toda a área norte brasileira, então ela vai cobrir 40% do Brasil e vai pegar o estado do Amazonas, o estado do Acre, o estado do Amapá, o estado do Mato Grosso, parte do Maranhão, parte de Roraima, parte de Rondônia e um pedaço do Pará. Então, ela vai ter toda essa área verde aqui no mapa, ela vai ser coberta pela floresta amazônica. E quais são as características da floresta amazônica? Então, a floresta amazônica, ela é verde o ano inteiro. Isso significa
que ela é perene. Alguns termos eu vou falar aqui, mas vocês vão ter um texto que vai ter o significado das palavras que eu vou explicar para vocês aqui. Então, um desses termos, a floresta amazônica é perene, ou seja, ela é verde o ano inteiro. Não existe época do ano que caiam as folhas ou que as folhas fiquem de outra cor, porque tem tipos de vegetação que mudam as cores. No caso da floresta amazônica, ela é verde o ano todo. Então, ela é perene. Ela também tem uma característica por ser latifoliada. O que significa isso? Que as folhas das árvores da floresta amazônica, a maioria delas é grande e larga, porque chove muito, então ela precisa respirar. Então, quanto maior ela for, menos água ela vai absorver. Então, essas são algumas características da floresta amazônica. Outra característica que tem lá, ela é heterogênea. Tá aqui, ó, heterogênea. Significa que ela tem vários tipos de vegetação juntas. Vários tipos de árvore habitam o mesmo lugar sem nenhum problema. Ela é característica de um lugar quente e úmido, porque ela fica muito perto da linha do Equador, que fica mais ou menos aqui. Então, é uma região que chove muito, chove todos os dias na floresta amazônica, e o calor é muito alto também. E a floresta amazônica, ela está dividida em 3 andares, ou 3 níveis. Então, a região amazônica é o lugar onde a gente vai encontrar mais rios. E tem épocas em que esses rios, eles vão estar em época de muita chuva, como chove todos os dias, mas tem época que chove mais. E aí os rios vão encher. Então, vai ser a época das cheias dos rios da Amazônia. Então, esses rios, eles vão subir, o nível deles vai subir. E aí existem esses andares aqui da floresta. O primeiro andar, que é essa parte aqui, normalmente ele fica quase sempre alagado, porque esses rios, eles vão estar sempre cheios. Então, a primeira parte, a primeira parcela, o primeiro andar da floresta, que se chama Mata do Igapó, tá aqui, ó, a Mata do Igapó, é o primeiro andar da floresta. Então, esse andar aqui, ele vai estar, ó, esse aqui é o primeiro andar da floresta, que é a Mata do Igapó. Vai estar sempre alagado, e tem poucas árvores, justamente pelo fato de estar sempre embaixo da água. Aí depois vem o segundo andar, tá aqui, que é a floresta de várzea. Então, a floresta de várzea, ela vai estar no segundo andar da floresta, e dependendo da época do ano, essa água pode ou não chegar aqui nas árvores. E depois nós temos o terceiro andar, que é a terra firme, tá ali, terra firme, que é o lugar mais alto da floresta amazônica, e ela quase nunca vai receber parte da cheia do rio, e ela vai ter as árvores mais altas. Então, aqui pelo desenho, dá para ver que as árvores mais baixas estão próximas dos rios, depois as árvores de tamanho médio e, por último, as árvores de tamanho maior. Então, a primeira parte da floresta, que é o Igapó, que é o primeiro andar lá, onde tem contato direto com o rio. Então, aqui tem algumas fotos que mostram a Mata do Igapó, que é a parte mais baixa da floresta, permanentemente alagada. Então, aqui tem um exemplo do tipo de vegetação que nós vamos encontrar no Igapó. As árvores são menores, vai ter mais vegetação baixa, ó, pode ver aqui nas fotos. Uma das vegetações que sempre tá ligado com a floresta amazônica é a Vitória Régia, que é essa flor aqui. A flor tá ali, ó, atrás da menina. E essa aqui é a folha. Então,
A folha da Vitória Régia, ela pode chegar a ser muito grande. Dependendo do tamanho da folha, ela aguenta o peso de uma criança. Pode ver aqui a foto, isso aqui não é montagem, é de verdade. E ela é um tipo de vegetação que se adaptou muito à quantidade de água grande, né? Então, chove bastante, e aí o tipo de vegetação aquática, que é a Vitória Régia, ela tem as raízes aqui embaixo das folhas, as raízes ficam embaixo da água. E uma característica da Mata do Igapó é as habitações que a população ribeirinha, que é aquela que mora perto do rio, ela habita. Então, eles constroem palafitas, que são essas casas simples, casas de madeira, que ficam em cima de estacas de madeira ou pilares de madeira, que ficam em cima de área ou alagada ou na margem do rio. Então, o que acontece? Quando essa água se eleva, então vai ter o momento da cheia, eles já estão preparados e aí eles não vão sofrer com alagamento. Então, é um tipo de habitação que não é só aqui no Brasil que acontece, mas na floresta amazônica, nessa região principalmente, é onde tem uma grande quantidade de palafitas. Depois vem o segundo andar da floresta, que se chama várzea, que pode ou não estar sempre cheio, né? Dependendo da quantidade de chuva, pode alagar essa região também. Então, aqui tem algumas fotos da mata de várzea alagada. E uma das árvores que mais chama atenção nesse andar da floresta amazônica é a seringueira. Então, aqui tem um exemplo de uma seringueira bastante antiga e aqui uma mais nova, mas a seringueira, as pessoas usam fazer cortes longitudinais aqui na árvore e aí vai tirar um suco, uma espécie de suco, de sumo, que é o látex, que é esse líquido branco aqui, que depois de colhido, grande quantidade, é cozido e vira na borracha que a gente conhece. E por último tem o andar mais alto da floresta, que recebe o nome de terra firme. É o lugar que nunca vai estar inundado, mas vai chover. E a vegetação vai ser a mais exuberante, então a mais bonita, as árvores vão ser as mais altas. Então, uma das características da terra firme é que as árvores, como elas são muito fechada, é uma mata fechada, ó, dá para ver na foto aqui, que aqui embaixo é até escuro, porque é muita árvore perto da outra, a temperatura aqui vai ser mais baixa do que fora dessa região. E as árvores, como elas estão muito perto uma da outra, elas não têm como crescer para o lado. Então, elas vão crescer para cima. E aí, elas vão competir entre elas, que mostra essa foto aqui, para ver quem é mais ou menos a árvore que cresce mais para que receba mais luz solar lá na copa, na parte de cima da árvore. E 3 árvores ou 3 frutas que são das árvores da região da terra firme que merecem destaque. Então, a castanha, que tá aqui, o cacau e o guaraná. Então, a castanha é essa árvore bem alta aqui, ela nasce numa espécie de pinha, só que é dura, é como se fosse um coco, e dentro é que vai ter a semente da castanha, que para nós aqui no Brasil a gente chama de castanha do Pará, porque é na região do Pará, do estado do Pará, que mais tem esse tipo de vegetação. Lá fora do Brasil, ela é conhecida como castanha do Brasil. Aqui nós temos um pé de cacau, cacaueiro. A fruta do cacau, ela é a matéria-prima para fazer o chocolate. Qualquer tipo de chocolate precisa de cacau. E aqui nós temos o guaraná, que esses pontinhos vermelhos aqui na foto, é uma frutinha redondinha, de onde a gente tira a matéria-prima para fazer o refrigerante, suco, chá, extrato de guaraná, enfim. Aí agora a gente vai ver um segundo tipo de vegetação que nós temos no Brasil, que se chama Mata Atlântica. Então, originalmente, a Mata Atlântica ela começava aqui no Amapá e vinha contornando o litoral brasileiro inteirinho até o finalzinho do Rio Grande do Sul.
Então, tá aqui, ó, se estendia desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Hoje, essa mancha, ela tá muito menor do que era no início. O lugar maior que a gente vai encontrar Mata Atlântica é aqui em Santa Catarina, é o lugar mais preservado que a gente tem. Ela é uma floresta latifoliada, significa que as folhas dela são largas e grandes. Ela é exuberante, então ela vai ter vários tipos de árvores diferentes, próximas uma das outras. Só que ela, como eu já tinha dito, é uma das vegetações mais devastadas que a gente tem no nosso país. Então, primeiro começou quando os portugueses chegaram aqui e retiraram o pau-brasil que tinha nessa região litorânea brasileira. Depois, como os portugueses queriam explorar mais o Brasil, tiraram o pau-brasil e depois plantaram cana-de-açúcar aqui. Então, essa terra foi usada para o plantio da cana-de-açúcar. Depois passou o ciclo da cana-de-açúcar, veio o ciclo do café. Então, eles plantaram café também nessa região aqui, fazendo com que cada vez mais a vegetação da Mata Atlântica fosse diminuindo. E hoje, o problema não é a agricultura, o problema são as cidades. Então, a maioria das grandes cidades brasileiras ficam nessa faixa aqui. E aí, para ter uma cidade, a mata não pode existir. Então, eles devastaram essa região aqui para crescer e criar as cidades maiores que nós temos do Brasil. Então, aqui tem algumas fotos da Mata Atlântica. Essas duas fotografias aqui são aqui de Santa Catarina, que é um dos lugares onde tem a maior preservação dessa mata no Brasil. Aqui tem uma bromélia, que é um tipo de vegetação típico da região da Mata Atlântica. Aqui também é em Santa Catarina. Aqui é o Morro do Cambirela, próximo de Florianópolis. É uma região onde tem uma maior mancha preservada de Mata Atlântica do Brasil. Aí agora nós vamos ver a Mata dos Cocais, que é um terceiro tipo de vegetação que nós temos no Brasil. A localização da Mata dos Cocais fica aqui, ó, entre o Maranhão, que vai ficar aqui, e o Piauí, que fica aqui. E a Mata dos Cocais é um tipo de vegetação de transição. Então, ela tem característica de dois tipos de vegetações ao mesmo tempo. Então, ela vai ter características da caatinga, que fica aqui, e vai ter características da floresta amazônica, que fica desse lado. Então, ela vai ter característica dos dois ambientes próximos dela, e ela vai ser formada principalmente por palmáceas ou palmeiras. Então, esse tipo de árvore aqui, ó, tá? As principais árvores que tem na Mata dos Cocais se chama babaçu e carnaúba. O que é isso? São essas espécies de palmeiras que tem aqui na foto. Eles dão esse fruto escurecido aqui. E lá no Nordeste, lá no estado do Maranhão, aonde tem esse tipo de vegetação, eles reaproveitam tudo dessa vegetação. Então, da folha, eles vão fazer corda, vai secar a folha e vão fazer corda. Do caule da folha, eles vão tirar o palmito. Do sumo das frutas, eles fazem um óleo para fazer cera de carro, para fazer cosméticos, para fazer shampoo, para fazer cremes. Então, eles utilizam toda a vegetação, desde o caule até a folha, incluindo as flores e o fruto. Então, é chamado de árvore da providência. Por que isso? Porque eles reaproveitam tudo que essa árvore tem. E deu. Pessoal, é assim, ó. É a primeira vez que eu tô gravando, provavelmente vai sair ruim, só que eu tô me esforçando. A gente tá numa situação muito complicada no momento, né? Eu gostaria muito de estar na sala, olhando para vocês, sabendo se realmente vocês entendem ou estão prestando atenção no que a gente está falando. Mais uma vez eu peço, estudem, levem a sério,
porque é uma situação muito diferente e que não sabe até quando vai ficar esse tipo de situação, tá bom? Um beijo para todos, tchau!